Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Então, está aqui conosco o Dr. Arno von Richthof. Ele é professor de cirurgia vascular e intravascular da PUC-Rio e diretor científico do Center Vasc. Então, doutor Arno, você está com a palavra, vai tratar de cirurgia de carótidas e vertebrais. Bom, muito obrigado, Luiz Alberto. Esse convite realmente me deixou muito feliz, por várias razões, né, de poder compartilhar com vocês uma experiência de mais de 40 anos no tratamento da isquemia cerebral de origem extracraniana. É um assunto que eu sempre gostei muito e dediquei grande parte da minha carreira a ele. E também de poder reencontrar todos vocês aqui. Nós já vimos aqui, antes de começar a sessão, figuras tão queridas que difícil, fazem parte da minha história. Aprendi muito com vocês, devo muito a todos. E o Luiz Alberto pediu para falar sobre o tratamento cirúrgico e endovascular das lesões vasculares cervicais na prevenção da isquemia cerebral. Eu vou, então, compartilhar a tela aqui, pedir licença a vocês. Esse é um trabalho que iniciou, certamente, basicamente por mim, mas hoje em dia é um trabalho do grupo, do nosso, da pós-graduação da PUC, que é o Center Vasc, tem a pós-graduação da PUC em convênio, e aqui estão os membros que participam, e praticamente todos eles se dedicam ao tratamento, ou diretamente com os cirurgiões, os angioradiologistas, e os outros que participam ativamente também do cuidado dos pacientes. Não tem nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. E nós todos sabemos que o acidente vascular encefálico é uma figura uma enfermidade de grande importância. No Brasil, é uma das causas principais de morte. Ela compete com o infarto agudo do miocárdio como a causa de morte mais importante. Às vezes, uns anos um ganha, outros anos outro ganha. E é, assim, uma doença de extrema importância. Na mortalidade mundial, nós vemos que a aterotrombose, que é a causa da maioria dos casos de insuficiência vascular cerebral, é um matador importante, né? Nesse ano agora da Covid, certamente nós vamos ter as infecções dando um salto aí também, mas, de uma forma geral, 1/3 praticamente das pessoas falecem em consequência de algum tipo de manifestação da aterotrombose. É uma doença multissistêmica que pode afetar territórios variados simultaneamente. O aumento de expectativa de vida da humanidade aumenta a incidência dessa doença. As estenoses carotídeas e dos outros troncos supraórticos ocorrem simultaneamente com outras patologias degenerativas, especialmente as doenças vasculares em geral. As estenoses carotídeas com elevado grau de obstrução indicam alto risco de acidente vascular encefálico isquêmico. A primeira ação que nós temos que tomar na frente de um paciente com insuficiência vascular cerebral é determinar a sua etiologia. Então, as etiologias são várias. Nós hoje aqui vamos abordar uma parte dessas etiologias. Nós sabemos que ela pode ser devida a cardioembolismo, nós sabemos que pode ser a doença intracerebral de pequenos vasos, que antigamente se achava que tinha uma prevalência maior, mas cerca da metade dos casos ela é devida à aterotrombose, e as artérias pré-cerebrais são responsáveis por cerca de 30% a 35% desses casos. Então, tem um percentual muito importante na etiologia. Esses pacientes, em grande número, têm doenças multifocais. Vocês veem aqui nesse trabalho muito interessante, feito por Schlosser, já tem alguns tantos, são em achados de necrópsia na Universidade de Freiburg, na Alemanha, onde praticamente todos os pacientes que falecem são necropsiados, né? Então, vocês veem aqui a íntima relação dos troncos cerebrais, em que 41% dos pacientes que têm doença arterial periférica têm também doença nas suas artérias dos troncos supraórticos. Quem tem doença no tronco supraórtico tem uma chance de praticamente 1 em 3 de ter problema nas coronárias. Aqueles que têm problema nas coronárias
de 3 a 8% tem problema também nas carótidas. Então, isso é totalmente interligado, o que faz com que a gente deva procurar esse tipo de patologia quando nós nos defrontamos com qualquer uma das manifestações da aterotrombose. No Brasil, ocorre cerca de 250.000 de derrames, eu usei essa palavra tipicamente, que é a palavra que o povo usa, né? 350.000 acidentes vasculares cerebrais por ano. A mortalidade é de cerca de 1/3, a morbidade de pacientes que ficam incapacitados de forma importante, outro terço, de forma que a prevenção é necessária. O mundo inteiro certamente seria diferente se nós não tivéssemos essa doença. Todo mundo sabe quem é esse, é Lenin, mas pouca gente conhece essa figura. E nós vemos aí que tem 3 anos de diferença. 3 anos depois, Lenin era um inválido, tendo apresentado inúmeros fenômenos de isquemia cerebral, muito provavelmente de etiologia embólica carotídea, e 1 ano depois estava morto. Será que todo aquele terror que ocorreu na União Soviética, naqueles anos em que milhões de pessoas morreram, teria sido diferente se nós tivéssemos uma pessoa lúcida no comando do país? E na Alemanha, em 1933, Hitler, que fez só 1/3 dos votos naquela eleição para parlamento, mesmo assim, ele recebeu do presidente da República, um parlamentarista, forma de governo, Hindenburg, deu poder ao Hitler. E deu o que deu. Hindenburg, 2 anos depois, 1 ano depois, falece depois de várias crises de acidentes isquêmicos transitórios, tipicamente de etiologia carotídea. Será que a cabeça dele estava boa em 1933? Será que ele já estava embolizando? E no Brasil, em 1967, né? Em agosto de 67, ele estava totalmente esgotado. Ele falando com a esposa dele, é o diálogo entre os dois, ele não disse que não podia descansar. Só posso descansar depois do dia 7 de setembro. Mas, naquele agosto, ele fez várias isquemias transitórias. Várias vezes ele perdeu a voz e acabou com um AVC isquêmico e morrendo em dezembro. O quanto mudou? Eu poderia citar aqui vários que tiveram isso. Então, é uma coisa muito importante, né, de uma forma geral, na humanidade. A doença ocorre, sobretudo, na bifurcação das carótidas, mas não é exclusiva da bifurcação das carótidas. Nós vemos aqui também que 10% ocorre nas vertebrais, nas subclávias, no tronco braquicefálico e nas carótidas comuns. O mais importante é que, atualmente, todos os casos estão localizados em áreas tratáveis. Não existe nenhuma área das artérias pré-cerebrais que não seja abordável, na maioria das vezes, com muita segurança, por um tratamento que é muito efetivo e definitivo, independente da forma que ele é realizado. Como é que eles ocorrem, esses acidentes? Eles podem ocorrer, desculpa, eu estou falando para especialistas, mas isso faz parte para nós fazermos a nossa base da nossa apresentação. Então, podem ocorrer fenômenos por hipoperfusão global ou focal, mas a grande maioria dos casos se deve a tromboembolismo, seja de origem cardíaca e, sobretudo, de tromboembolismo de origem arterial. A bifurcação da carótida, a origem das artérias vertebrais, o tronco braquicefálico, muitas vezes são focos de ateroembolismo em direção ao cérebro. Os mais importantes marcadores da doença cerebrovascular obstrutiva são a história de tabagismo. Graças a Deus, no Brasil, diminuiu muito o tabagismo, mas é muito prevalente. Anos atrás, eu fiz um levantamento na minha casuística pessoal. A idade média dos pacientes não fumantes operados de carótida era 72 anos. E a idade média dos fumantes era 58. Então, o hábito do fumo antecipou a doença em 14 anos. É muito importante. Idade avançada, quanto mais velho, mais problema. Histórias de já terem tido um acidente prévio, a presença, que eu já falei, de aterotrombose em outro território, e a presença de diabetes, que não é tão importante nas artérias pré-cerebrais como ela é na periferia, por exemplo, onde o diabetes tem uma prevalência incrível. Mas nós devemos saber também que em cerca de 3/4 dos casos, os acidentes vasculares encefálicos isquêmicos ocorrem sem aviso prévio. Então, esperar que o paciente tenha um AIT
na presença de uma lesão carotídea grave, provavelmente não é uma conduta aceitável. É muito importante também saber que depois que a coisa aconteceu, semana que vem nós vamos ter a oportunidade de falar especificamente sobre os acidentes agudos e quando intervir nessa situação. Mas toda a intervenção sobre a carótida e sobre os troncos supraórticos em geral visa prevenir um acidente vascular isquêmico. Nós dificilmente conseguimos tratar alguma coisa, nós vamos prevenir que ele ocorra. O diagnóstico é muito bem estabelecido hoje pelo exame neurológico, o exame vascular, na qual aqui nessa figura estão demonstrados, são exames simples e que todo clínico, todo cardiologista, todo médico, de uma forma geral, tem que saber fazer. Hoje em dia nós temos possibilidade de fazer estudos do parênquima cerebral com métodos de imagem que são incríveis, que conseguem detectar a presença de lesões as mais variadas gravidades, inclusive muito recentes dentro do parênquima cerebral. Nós temos o estudo ecodoppler a cores, que é extremamente preciso em determinar o grau de estenose. Nós temos angiorressonância, angiotomografia e arteriografia. Então, o ecodoppler colorido é o exame mais importante, eu acredito, na avaliação das arteriopatias cervicais, porque ele é barato, ele é muito disponível, ele é realmente muito preciso se bem realizado. Ele tem problemas, ele precisa de um equipamento razoável, sobretudo de um examinador que entenda do assunto. Mas ele permite avaliar com precisão o grau de estenose, a localização, a morfologia e, mais importante de tudo, também a constituição da placa, que os outros métodos não são muito precisos. Ele diz se é uma placa necrótica, se é uma placa calcificada, se é uma placa que tem uma cápsula fibrosa fina, se ela é espessa. E ele tem, sem dúvida, um potencial importante de influenciar a indicação do método de tratamento e a escolha entre a cirurgia e o tratamento endovascular. A ressonância magnética e a angiorressonância são, ao meu ver, métodos também de grande valor. Vocês veem, nesse caso aqui, perfeitamente demonstrável uma estenose da origem da artéria carótida comum esquerda, uma estenose crítica da artéria carótida interna logo após a sua origem, seguida de uma grande tortuosidade, um ato de cotovelamento. E mais do que isso, a ressonância magnética de difusão, entre os outros tipos de avaliação da ressonância, ela permite, como nesse caso, verificar onde está localizada a área isquêmica, o seu tamanho e, de uma forma muito precisa também, a duração do evento. A angiotomografia veio revolucionar esse tratamento e, como o Luiz Alberto falou anteriormente, no CT Scan, na época que nós trabalhávamos na Beneficência Portuguesa, 25 anos atrás, eles faziam 500 arteriografias, não, acho que 2.500 arteriografias por ano. Só doente meu eram angiografados 500 pacientes por ano. Hoje em dia, isso aí diminuiu radicalmente. Hoje em dia, a arteriografia é praticamente sempre um procedimento pré-operatório que vai auxiliar o procedimento terapêutico. Eu passo que a angiorressonância, sobretudo a angiotomografia, nos dá as informações que antigamente a gente dependia da angiografia. Aqui o senhores veem uma angiotomo mostrando com perfeita nitidez o grau de estenose, a presença de calcificação. Aqui está a placa que foi retirada desse caso. E ainda permite a gente navegar por dentro do vaso, vendo as irregularidades de uma forma que é ímpar. Então, de uma forma geral, os métodos que nós damos preferências, obviamente nós também fazemos angiorressonância magnética, mas na maioria dos doentes que eu tenho a possibilidade de realizar, eu vou fazer uma angiotomografia e um ecodoppler para ter uma avaliação precisa, não só da circulação cerebral, mas como da circulação. E aí tem que fazer um estudo do arco aórtico, cervical e intracraniana. Isso tudo se faz com uma dose única de contraste, em poucos segundos de exame, uma precisão incrível. Como nesse caso aqui, que nós vemos que tem comprometimento dos 3 troncos supraórticos, tem estenose críticas em todos eles. Você vê um ecodoppler também confirmando isso e uma estenose crítica na carótida interna esquerda. Isso, então, permite que nós possamos realizar, planejar e determinar nossa estratégia terapêutica com muita precisão. Quando indicar o tratamento? 2 situações, na prevenção e tratamento da isquemia hemodinâmica e, na maioria das vezes, na prevenção e tratamento da isquemia embólica. Aqui os senhores veem uma arteriografia que tem uma estenose crítica
da origem da artéria carótida comum esquerda, nesse paciente que também tinha uma estenose da carótida interna do mesmo lado. Qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento pode ser o médico farmacológico, pode ser a endarterectomia carotídea e pode ser a angioplastia com stent carotídeo. Eu acho que as três são muito boas. Depende de cada caso e depende especificamente de qual. Obviamente que todo paciente vai receber o melhor tratamento médico farmacológico e, eventualmente, alguns vão ser operados e outros vão ser tratados por endovascular. Qual é o tratamento médico farmacológico? Uso de antiagregantes plaquetários, uso de estatinas e fibratos, uso de anticoagulantes se o paciente tem cardiopatia associada, controlar rigorosamente os fatores de risco, fumo, hipertensão e diabetes, e, na minha opinião, todos os portadores de ateromatose devem receber farmacoterapia. Na história do tratamento das carótidas é muito interessante. Fazem já mais de 300 anos, né, que o Epfer, pela primeira vez, estabeleceu a correlação entre oclusão carotídea e apoplexia. Ninguém deu muita bola. Passaram-se 200 anos até que Savory mostrou que, quando o paciente tinha uma oclusão na artéria carótida interna, podiam ocorrer sintomas neurológicos. Nós devemos ao português Egas Muniz, em 1927, a fazer a primeira arteriografia carotídea, por punção direta. Na Argentina, Mahel Smolens, por indicação e orientação de um neurologista, Carrea, realizou a primeira cirurgia para o tratamento da insuficiência vascular cerebral aterotrombótica. Ele fez uma transposição da carótida, anastomosou a artéria carótida comum, utilizando a artéria carótida externa como enxerto. DeBakey fez a primeira endarterectomia. Todavia, ele não deu muita bola, era um serviço provavelmente de muito movimento. Eu achei até que ele é brasileiro, ele fez e não publicou, como nós tantas coisas. O Henrique está ouvindo isso, tanta coisa que a gente fez como pioneiro e acabou publicando muito pouco. Ele só publicou esse procedimento 7 anos depois. E aí a primazia veio para Iscot, na Inglaterra, que replicou, de certa maneira, a cirurgia de Mollins, ressecando o bulbo e fazendo a anastomose terminal. Um não sabia do outro. Então, teve grande literatura inglesa, foi muito divulgado. Na década de 70, vieram os grandes difusão dos benefícios da endarterectomia de carótida também. Matias fez a primeira angioplastia. Na década de 80, houve uma explosão da cirurgia de carótida, que fez com que os seguros de saúde nos Estados Unidos ficassem muito preocupados se aquilo realmente eles estavam tendo um custo muito elevado. Então, fizeram os estudos multicêntricos, randomizados, os 3 grandes estentos, 2 nos Estados Unidos e 1 na Europa, que foi o NACET, e o estudo europeu em indivíduos sintomáticos, e o ACAS, que foi em assintomáticos. E a gente se norteia até hoje grande parte da indicação cirúrgica baseada nesses estudos, que foram muito importantes e muito bem conduzidos. E no nosso século a gente vê uma certa competição, que eu acredito que não exista, vocês vão ver ao longo da apresentação, entre o tratamento cirúrgico e endovascular. Então, vamos abordar um pouquinho sobre o tratamento dos troncos supraórticos. Aqui nós podemos agir no tronco braquicefálico, assim você vê aquele mesmo caso que eu mostrei, nas subclávias, nas carótidas comuns e nas vertebrais. Aqui nós temos uma situação que é bastante interessante, sobretudo em mulheres jovens, que têm uma enfermidade, que é a doença de Takayasu, que acomete sobretudo mulheres jovens. É uma enfermidade rara, mas ela não é tão rara assim. Nós temos algumas dúzias de pacientes tratados em que vocês estão vendo aí o acometimento nessa paciente que tinha um arco bovino da carótida com um comprometimento grave da sua artéria. Diferentemente da arteriosclerose, aqui a doença está dentro da camada média da artéria. Aqui nós vemos um caso também de um paciente com um aneurisma da origem da artéria subclave e a embolização cerebral. Então, a evolução do método do diagnóstico por imagem, a tecnologia endovascular, permitiu o desenvolvimento de métodos menos invasivos com resultados excelentes e mínima agressão para o enfermo. Nesse caso aqui, foi feita uma ponte carótida subclave esquerda e ligada à artéria carótida subclave proximal e implantada uma endoprótese
desde a carótida esquerda até o início da aorta descendente. Então, o diagnóstico por imagem permite avaliar a circulação cerebral carotídea vertebro-basilar. Eu já falei também sobre a estratégia terapêutica, e também é muito importante avaliar as opções de acesso, por onde que a gente vai fazer para chegar lá. O center vascular, nossa experiência em troncos supraórticos, excetuando aqui a bifurcação das carótidas, cerca de 200 e poucos casos, vocês estão vendo aqui, e vamos abordar agora um pouco especificamente cada um desses. Na artéria vertebral, as indicações são relativamente limitadas. Nós só tratamos doentes com doença de artéria vertebral se eles forem sintomáticos. Se eles tiverem doença hemodinâmica obstrutiva, eles serão tratados somente se ela for bilateral, porque a gente sabe que a artéria vertebral é a única artéria que se funde para formar um tronco único, que é o tronco basilar. Então, se uma vertebral estiver ocluída, a outra ser normal, não precisa fazer nada. E doentes também que têm os sintomas carotídeos com lesão carotídea inoperável. Eventualmente tem uma lesão de carótida e a vertebral está estenótica, e na presença de lesão emboligênico, esses doentes então serão abordados independente do grau de estenose. Aqui se origina um paciente que tinha uma vertebral única e que a única manifestação foi uma embolia para o bulbo, causando um estrago terrível nesse paciente, que afetou o trato espinhal aqui. Ele ficou com sequelas muito importantes e decorrendo dessa embolização, né? Também uma outra coisa que nós temos que pensar é se houver concomitância de lesão carotídea e vertebral, muitos pacientes com lesão vertebro-basilar melhoram quando a gente revasculariza só a carótida. Segundo o TVNE, 35% dos casos melhora o território vertebro-basilar operando a carótida e 60% por Wiley. Hoje em dia, com os métodos de imagem, a gente pode ver isso com clareza. A maioria dos segmentos do segmento proximal da vertebral pode ser tratado por método endovascular, com segurança e vantagem para o paciente. Acesso femoral único, sistema 014, trabalhar delicadamente, e aqui é muito difícil de empregar sistema de proteção cerebral. Nós, na maioria das vezes, não empregamos. A realização de cirurgia direta é uma raridade, mas, eventualmente, se nós temos que fazer uma cirurgia direta na carótida e tiver uma lesão grave da vertebral e o sintoma for vertebro-basilar, a transposição que vocês estão vendo, a seta indica onde foi feita a anastomose da artéria vertebral na porção posterior da artéria carótida comum, é um procedimento excelente. Esse caso aqui tem 10 anos de controle, esse ecodoppler. Não é pós-operatório imediato, com brevidade da artéria. Nós vamos anastomosar uma artéria vertebral normal, uma carótida comum normal. Mas as indicações são muito limitadas. 6 anos de controle, desculpe, eu exagerei um pouco, mas isso não faz muita diferença, né? Quando nós temos os casos muito raros, como esse paciente aqui, foi um paciente que apresentava trombose das 2 carótidas internas, estenose de ambas as vertebrais, não tratáveis por via endovascular, nós então optamos, nesse caso, para fazer uma ponte da carótida comum para a artéria vertebral entre C1 e C2. Eu confesso que essa é a única vez na minha vida que eu fiz essa cirurgia e também não quero fazer mais de novo, porque eu fiz com muito medo. Esse paciente viveu 8 anos com somente uma artéria de irrigação cerebral. Se vocês olharem na arteriografia de controle, ela irriga os 4 hemisférios. Então, em relação aos resultados, na nossa experiência, sintomas foram eliminados em 90%, 9,4% tiveram melhoras e não teve nenhum paciente que não teve melhora. Então, ela é efetiva. A indicação, todavia, é limitada. Então, em conclusão, a revascularização da artéria vertebral tem excelentes resultados na prevenção e resolução dos sintomas do insuficiência vertebro-basilar. Já o tratamento das lesões proximais do tronco braquicefálico e da artéria carótida comum tem as mesmas indicações da vertebral. A maioria das estenoses do tronco braquicefálico pode ser tratada com endovasculares, com vantagens para o paciente. O implante de stent é padrão nesses casos. Aqui vocês veem, é um paciente que recebeu 3 stents, um em cada um dos 3 troncos
supraórticos e ainda tem uma endarterectomia da bifurcação carotídea esquerda. Você vê que tem ali alguns clipes que eu implantei. Na verdade, quando nós temos oclusão do tronco braquicefálico, é relativamente difícil de fazer uma recanalização. Às vezes a gente fica futucando por via anterógrada, por via retrógrada, não consegue. Então, pensar na avaliação de ponte. A subclávia, todavia, ela, na maioria das vezes, se consegue recanalizar, seja por via proximal, por via retrógrada, por via anterógrada, com resultados muito bons. E, se não for possível avaliar uma ponte, que o resultado é muito bom. Resultados, na nossa experiência, o resultado de tratamento da síndrome de Takayasu é muito satisfatório pelo método endovascular, embora seja um tema controverso. Tem muitos autores que não recomendam, que dizem que os doentes se entopem logo de novo. Na nossa experiência, não é o caso. Nós temos doentes de mais de 10 anos revascularizados com Takayasu. Eles têm que, sim, fazer um rigoroso controle da sua doença inflamatória. Então, a gente tem que pensar também, quando opera um doente desses com endovascular, e não estragar a possibilidade de uma cirurgia futura, o que, na maioria desses casos, é possível de ser respeitado. Aqui vocês veem dados de literatura e, na última linha, a nossa experiência. Aqui nós vemos de tronco braquicefálico e carótida comum. São só 29 casos, mas os resultados são muito bons. Os resultados a longo prazo, também com um percentual de 8% de restenose, não são muito importantes. Então, a revascularização dos troncos supraórticos, ela apresenta resultados excelentes na prevenção da isquemia, na resolução de sintomas, tratamento endovascular, a metileção, sempre que infactível, e os métodos terapêuticos atuais são adequados para o tratamento. Em relação à estenose carotídea, que envolve a maioria dos pacientes com lesão desses territórios, o nosso serviço é dividido. Eu tenho uma experiência pessoal, gosto de operar o dente acordado. Hoje eu operei uma carótida com estenose de 95%, uma placa mole, operei a dente acordada com anestesia local. E foi muito tranquilo, eu acabei a cirurgia, perguntei para ela, sentiu alguma coisa? Não senti nada, doutora. Nem todos são assim, alguns têm algum tipo de incômodo, mas a gente sabe os locais que doem e nós vamos fazer a anestesia, o bloqueio, antes de que a dor seja despertada. A hipertensão tem que ser controlada, na maioria das vezes os pacientes são operados com a pressão um pouco mais alta. Heparinização plena, eu uso muito pouco shunt interno, porque eu tenho doente acordado, eu converso com ele, eu tenho o controle da cognição, o controle da motricidade durante o procedimento. Se tiver qualquer alteração, eu coloco um shunt, se não, eu não coloco. Prefiro endarterectomia de eversão, na fotografia. Isso permite que eu não coloque nenhum material sintético, nada estranho no doente, e avalio sempre o fluxo com Doppler de onda contínua após a cirurgia. Já o Alberto, o Bernardo e o Daniel, do nosso serviço, eles preferem operar o doente com anestesia geral, com hipertensão controlada também, heparinização plena, utilizam o shunt na imensa maioria dos casos, a endarterectomia longitudinal e o reparo carotídeo com PET. A maioria dos casos são feitos com PET de pericárdio, como está demonstrado nessa fotografia, mas também tem casos de PET de Dacron, que eu pessoalmente também não uso, eu prefiro o pericárdio. Quando faço com anestesia geral, eu utilizo essa técnica também. A técnica, na maioria dos casos, na minha opinião, pelo menos, ela vai ser decidida durante a operação. Que tipo de operação que eu vou fazer? Endarterectomia de eversão, está aqui à esquerda de vocês, aqui você vê a placa sendo retirada, e ali o detalhe mais importante, que é o endpoint, para não deixar nenhum resíduo de íntima que possa dissecar, ou endarterectomia, ou ponte de safena, ou enxerto de safena. Quando a gente opera junto com a cardíaca, eu peço para eles me darem o pedaço proximal da safena, que eles não gostam muito, e eu uso ela como PET, ou outras técnicas em 12%. Isso vai decidir dentro da operação. Quais são as vantagens da endarterectomia? A arteriografia é desnecessária, na grande maioria dos casos. Ela é aplicável na imensa maioria das lesões, ela tem pouco risco emboligênico. Aqui você vê uma placa horrorosa, retirada por endarterectomia, com necrose, estenose crítica, e o mesmo caso de controle tardio 10 anos após a endarterectomia de reversão. Ela tira a placa de ateroma. A restenose tardia é rara e o custo é muito barato.
comparado com o tratamento endovascular. Tem desvantagens, não é uma coisa. Ela exige um treinamento prolongado para atingir bons resultados, sobretudo com destreza microcirúrgica. Ela tem uma incisão cirúrgica, ela tem um risco que é pequeno, mas que existe de nervos intracranianos. Aqui nós vemos duas armadilhas, o nervo laringeu superior aderido à carótida interna. Hoje eu vi ele também, não estava aderido, mas estava lá presente. O hipoglosso é muito difícil de acontecer alguma coisa. E o nervo vago, eventualmente, é anterior à carótida comum, e tem também tem recorrentes que podem ser anterior. Então, tem que conhecer. E a suspensão parcial de antiagregantes, hoje em dia, se precisar, eu opero tomando clopidogrel e aspirina também. Faço maior controle de hemostasia e opero só com bisturi elétrico em praticamente tudo, de forma que isso é uma contraindicação relativa, né? Mas existem vários casos de risco elevado para endarterectomia. Não precisa ser essa birmanesa com esses anéis aí, que são colocados desde a juventude da paciente. Os pacientes que já sofreram uma endarterectomia prévia, que têm restenose, que têm vários tipos de pescoço hostil, sobretudo radioterapia prévia, é uma praga, né? Lesões cirúrgicas de acesso complexo, lesão do nervo craniano contralateral. Imagina ter uma lesão de um recorrente de um lado, você vai lesar o vago do outro lado, o doente vai precisar de traqueostomia definitiva o resto da vida. Dizem que oclusão contralateral é um risco elevado. Eu não dou a menor bola. Se o doente tiver outro lado controlado, ocluído, eu, se precisar fazer cirurgia aberta, eu vou fazer aberto, opero com o dente acordado, coloco o shunt se precisar ou não. Para mim, isso não é contraindicação, por isso não está em negrito. E comorbidades clínicas, DPOC grave, insuficiência cardíaca, então, provavelmente também é melhor talvez não operar. Ou doença coronariana grave, se for inoperável do coração, com angina instável. Então, o tratamento endovascular é conhecido de todos vocês, aqui vocês veem um tratamento por um sistema de proteção utilizando um filtro distal, né? Existem vários passos críticos no momento do procedimento, né? A colocação da bainha longa, o cruzamento da lesão, o implante do stent, a retirada do filtro, a pré-dilatação e a pós-dilatação. Hoje em dia, a gente tem muito mais materiais muito mais delicados do que nós tínhamos anos anteriores. Mas nós sabemos que a embolização cerebral incorre em todos os procedimentos de embolização de carótida, independente de quem faça. E não se pode prever quais pacientes serão acometidos sintomaticamente, né? Então, nesse trabalho IADAV, que foi um grande, digamos assim, incentivador do tratamento endovascular, ele diz isso. A gente sabe que isso é verdade. Se nós fizermos DOP transcraniano, vai ter hits em todos os doentes que operam com tratamento endovascular. São importantes ou não? É discutível. Quais são os momentos em que tem maior incidência de embolização? O maior momento de incidência é a pós-dilatação da lesão, onde nós podemos ter a passagem de material da placa para dentro da luz do vaso. Então, eu vou dizer logo à frente por que eu uso um sistema de proteção cerebral preferencialmente. Vamos primeiro voltar um pouco atrás. E qual é a posição da angioplastia carotídea após o mais extenso estudo clínico randomizado recente, concluído, que foi o CREST, e que não teve patrocínio da indústria? Que tem muitos que têm patrocínio, e aí, obviamente, tem tendências. O CREST foi um estudo de cerca de 2.500 pacientes, todo mundo conhece. Ele mostrou que a endarterectomia era superior à angioplastia em praticamente todas as situações, menos em infarto agudo do miocárdio e em lesão de nervo craniano, claro. Não vai ter nunca lesão de nervo craniano com angioplastia. Mas nós temos que pensar também de que o infarto do miocárdio, eles são infartos sem infartos metabólicos, em que tem elevação de troponina. São infartos não que. A maioria desses pacientes não teve sintoma. Então, é uma situação muito discutível. A diferença aqui foi pequena, favorável à endarterectomia. Vocês veem aqui que o infarto foi maior, mas são infartos não que. Onde fez uma diferença muito grande, aqui foi uma surpresa para todo mundo, foi nos idosos.
Quanto mais velho, mais a angioplastia teve problema. Por quê? Porque você tem que navegar em artéria muito doente. A fasquina endarterectomia não tem isso. Então, nós vemos aqui que o risco chegou a praticamente 14% nos pacientes com mais de 80 anos. Nesse subgrupo que a gente esperava que a angioplastia fosse ser muito superior. Então, não foram detectados efeitos relacionados nem ao estado sintomático, nem ao sexo, mas sim uma grande interação relacionada à idade dos pacientes. Depois que passa o momento agudo, praticamente as curvas são estáveis para o resto da vida do doente. Então, quais são os fatores de risco de aterembolismo durante o tratamento endovascular das carótidas? Em lugar, a idade avançada, anatomia complexa do arco aórtico. Daí a importância, quando fazer a angio-TC, pedir do arco também, saber se é um arco 2, tipo 3, tem placa no arco aórtico, mas vamos navegar dentro de territórios ruins. A anatomia complexa da carótida vai ser difícil de colocar a bainha de trabalho dentro da carótida comum, tortuosidade proximal e distal, calcificação do vaso, a presença de trombo, lesões muito longas, instabilidade neurológica, sinal do barbante e falência do sistema de proteção. Então, tudo isso a gente consegue saber com os modernos métodos de imagem. Não tem dúvida que o método mais seguro de evitar o embolismo cerebral é um clamp na carótida interna. Mas uma equipe treinada à experiência também é fundamental, tão importante quanto. Então, como proceder seguramente? Nós temos várias formas de fazer a proteção cerebral. Eu, pessoalmente, tenho uma preferência pelo sistema de oclusão proximal. E sempre que eu posso, eu uso. Atualmente, nós temos só o sistema MoMA. Agora tem também esse que usa o acesso cirúrgico. Nós publicamos, o Bernardo e eu publicamos há anos atrás, a abordagem cirúrgica cervical, que hoje em dia tem esse trabalho que chama-se Silk Road, né? Uma vez que o sistema de proteção de reversão de fluxo da GOR foi retirado do mercado. Então, sempre que possível, eu gosto do sistema de oclusão proximal e, quando eu não posso, eu uso um filtro. Tem muitas situações que não é possível usar. Então, é muito importante que a gente use um sistema, né? E aí você vê um filtro totalmente cheio de material aterembólico. Imagina se isso tudo fosse para dentro da cabeça do paciente, né? Porque você vê um caso de angioplastia carotídea, uma restenose carotídea, né? Nesse caso aqui foi implantado um filtro, até pela dificuldade de colocar um sistema de proteção proximal, porque navegar através dessa lesão e chegar na carótida externa para colocar o balãozinho ia ser imprudente, e aqui os senhores veem o controle com excelente resultado após o tratamento endovascular. Aqui tem exemplificado o sistema de oclusão proximal, que todos vocês conhecem em detalhe, e que, para evitar a reversão de fluxo dentro da carótida externa, é colocado um balãozinho que faz parte do sistema na carótida externa também, interrompe-se o fluxo, e aí se pode trabalhar com toda a segurança. Eu também dou preferência a fazer a pré-dilatação da lesão já a um nível definitivo. Eu não gosto de fazer pós-dilatação. Eu dilato normalmente com balão 5, eventualmente um 6, dilato, deixo um pouquinho de tempo, talvez uns 30 segundos, e aí implanto o stent e não faço pós-dilatação. Ele pode discutir isso depois, é um assunto muito importante. Desde que eu fazer isso, e já tem alguns anos, eu nunca mais tive um evento ateroembólico depois de angioplastia carotídea. É incrível isso. E de vez em quando a gente tinha alguma coisa que eu acho que era decorrente da pós-dilatação. Aqui tem vários estudos mostrando que realmente os que têm melhores resultados são patrocinados pela indústria, mas aqui todos são patrocinados. Bom, então, quando intervir? As indicações do tratamento endovascular, na verdade, como eu disse, são as mesmas do tratamento cirúrgico, e a gente tem uma opção de fazer indicações e tratar múltiplos territórios simultaneamente, o que é uma coisa incrível, realmente, como nesse caso aqui, em que nós tratamos uma estenose crítica da carótida associada a uma isquemia crítica de membros inferiores, um paciente tinha uma oclusão de ilíaca de um lado e uma estenose ilíaca contralateral, como os senhores estão vendo, vamos com muito bom resultado, por acessos
inguinais e laterais. De forma que, no meu ponto de vista, a escolha do método terapêutico ela é uma opção que nós temos que avaliar de uma forma muito neutra e muito baseada na experiência de cada um e na excelência dos seus resultados. Então, de uma forma geral, a cirurgia para nós é o tratamento padrão, pelas razões que nós já expusemos. Ela é imperativa quando nós temos carótidas muito tortuosas, quando nós temos trombos intraluminais. Hoje em dia tem formas de fazer o tratamento disso também, o tratamento endovascular, mas, de uma forma geral, o tratamento cirúrgico é mais seguro. Quando nós temos um acesso endovascular difícil, quando existe a falha do tratamento endovascular por alguma razão, por exemplo, uma estenose intrastente carotídea crítica, dificilmente qualquer um método vai funcionar de uma forma muito eficiente, a não ser a remoção e a substituição desse segmento por um material autógeno ou protético. E também por preferência do paciente. Já o tratamento endovascular tem indicação realmente excepcional na presença de pescoço hostil, sendo variadas causas aí, como, por exemplo, fibrose actínica, certas deformidades, a presença de traqueostomia ou de outros tipos de estômago cervical. Então, quando nós temos um acesso cirúrgico muito difícil, os casos de restenose após endarterectomia são relativamente raros. A incidência, na nossa experiência, é de 2,5% de restenose em 10 anos, mas elas existem e sempre são uma complicação para serem reoperadas abertas. Durante a realização de estudos clínicos, quando nós temos que tratar múltiplos territórios, como eu demonstrei, e também por preferência do paciente. Então, acho que das situações mais importantes é que a angioplastia da carótida, e aqui eu acrescentei também a endarterectomia, ela não é justificável em serviços com elevado risco. É muito importante que cada serviço avalie com muita clareza, com muita honestidade, quais são os seus riscos, para um procedimento, para outro, ou para ambos. E é necessário que cada operador avalie e divulgue os seus próximos resultados, e não dos outros estudos clínicos. Então, isso é muito importante, que quando o paciente é abordado, quando ele é oferecido o método terapêutico, que ele saiba qual é o risco que ele está correndo, com aquele método, com aquele grupo que irá tratá-lo e não baseado só na literatura. De uma forma geral, a indicação do tratamento da cirurgia de carótida tem mudado nos últimos anos. Nós vemos aqui que a maioria dos pacientes que nós operamos eram vítimas de isquemia cerebral transitória, mas cerca de 1/3 eram assintomáticos, um grupo relativamente pequeno com instabilidade neurológica e um grupo de 20% que já tinha um déficit neurológico leve. Pacientes com déficit neurológico grave, obviamente, não têm indicação de serem operados, porque nós não vamos oferecer nada a eles. É interessante aqui observar que, nos últimos anos, tem aumentado os pacientes em que nós temos capacidade de intervir na presença de instabilidade neurológica. Isso vai ser uma aula que vai ser dada brevemente, ainda essa semana, no próprio grupo do Papo Neuro. E eu tenho a impressão de que nós temos operado menos indivíduos assintomáticos, certamente pelo melhor manejo do tratamento médico otimizado. Aqui nós vemos os nossos resultados, são resultados de pós-operatório em 30 dias, é uma avaliação de aproximadamente 2.400 revascularizações cerebrais, e esse grupo aqui específico é de 1.456 endarterectomias carotídeas eletivas operadas por anestesia local, loco-regional. Então, vocês veem que o grupo 1, que são os indivíduos assintomáticos, eu insisto em dizer que não são pacientes assintomáticos, porque, sendo assintomáticos, eles não são pacientes ainda, pelo menos. O resultado é muito bom. Nós tivemos um déficit definitivo em toda essa série de complicações locais, na maioria das vezes hematomas pós-operatórios, em 1,3%. Não morreu ninguém. No grupo 2,
com isquemia cerebral transitória, tiveram alta assintomática 97,3% dos pacientes. Tivemos 2 déficits definitivos e 3 óbitos nessa série, com complicações locais também estão de 2%. E resultados muito semelhantes em pacientes que já têm um defeito neurológico normalmente menor, operados no estágio 4. Então, de uma forma geral, os resultados se comparam bem com a literatura mundial, são resultados brasileiros, é possível que nós tenhamos esses resultados aqui, eles são reprodutíveis em nosso meio. Chegando, então, ao final da apresentação, quais são as indicações atuais do tratamento cirúrgico? Em indivíduos assintomáticos, estenose igual ou maior que 70%, com boa expectativa de vida na presença de placas vulneráveis. Estenose igual ou maior que 80% dos pacientes também com boa expectativa de vida. Aí independe da constituição da placa. Nós sabemos que o fator preditivo maior de complicação da placa de ateroma de carótida é o grau de estenose. Embora muito se fale sobre a constituição da placa e a sua vulnerabilidade, isso é menos impactante do que o grau de obstrução. Estenose igual ou superior a 60% com oclusão contralateral, estenose igual ou maior que 70% com indicação de revascularização miocárdica, quer simultânea ou imediatamente a seguir. Esse é um assunto bastante controverso, com muito debate, o de cirurgia simultânea de carótida com coronária. Hoje em dia se opera menos cirurgia coronária, a grande maioria é tratada pelo método endovascular, por angioplastia e stent, mas o nosso resultado tem sido muito bom nesse subgrupo de pacientes. Já nos indivíduos, os pacientes sintomáticos, então, estenose igual ou maior que 70%, estenose igual ou superior de 70% com oclusão contralateral, pacientes com estenose semelhante de 50% ou maior, com sintomas persistentes apesar de tratamento farmacológico adequado. É incomum, mas existe esse grupo, a presença de trombo intraluminal e placa complexa sintomática, independente aí do grau de estenose, eventualmente tem uma estenose de 40%, 50%, é muito raro. Eu talvez tenha operado doentes que dá para contar nos dedos de uma mão, que tinham essa situação e que necessitaram de cirurgia e que não puderam ser manejados com placas menores com tratamento clínico farmacológico. Nossa indicação, então, para tratamento com angioplastia em stent seria o pescoço hostil, acesso cirúrgico difícil, restenose após endarterectomia, tratamento de múltiplos territórios, idade abaixo dos 75 anos. Nós vimos que o estudo CREST e a experiência mostra que os idosos de mais dessa idade, o risco da angioplastia é progressivo, a ausência de acesso a uma equipe cirúrgica de excelência. Obviamente, quem está tratando só sabe fazer bem a angioplastia, faça a angioplastia. O importante é fazer o que sabe fazer bem, com bom resultado e a preferência do paciente. Curiosamente, a indicação do método endovascular melhorou o resultado da cirurgia, porque pacientes de alto risco para esse método podem ser tratados pela angioplastia com vantagem. Uma criteriosa indicação de pacientes alicerçada em diagnóstico preciso, técnicas anestesiológicas e terapêuticas apuradas, aliadas a cuidados pós-operatórios adequados, permite a obtenção de resultados excelentes, tanto em cirurgia como em tratamento endovascular. A relação custo-benefício permanece amplamente favorável à cirurgia. Baseados em nossos próprios resultados com os 2 métodos e com todas as meta-análises comparativas que foram publicadas recentemente, a endarterectomia ainda é a melhor método de tratamento para a maioria dos pacientes. A angioplastia stent é o melhor método para casos selecionados. O cirurgião vascular deve e pode estar apto a realizar ambos os métodos, direcionar o mais adequado para cada paciente. Finalizando, os determinantes mais importantes para o sucesso no tratamento de doença cerebrovascular, para que nós tenhamos uma baixa taxa de complicações e resultados excelentes, em primeiro, uma seleção apropriada dos pacientes, e segundo, uma técnica vascular apurada, independente do método que for aplicado. Muito obrigado.
bem, muito obrigado. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui, mas devido a aquela interrupção, nós vamos deixar a maioria tem várias perguntas de vários participantes da outra reunião, né, dessa reunião. Sim. Então, uma coisa que eu queria falar para você, que é uma coisa que ficou muito bem colocada aí, que é muito bom quando a equipe tem capacidade para fazer os dois métodos, porque você escolhe realmente o método que é melhor. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Abre a tela? Pode abrir. Acho que é com vocês que tem que abrir, né? Mas isso eu não sei como é que faz. Não importa. Deixa isso aqui, tá bom. Isso aqui, deixa esse fundo bonito aí. Então, eu acho que você ter a capacidade de revisar os dois métodos, você faz uma escolha muito mais adequada. Porque, repara, quando começou tudo isso, você lembra disso? Era uma guerra, uma forçação de barra de um lado e de outro. É uma coisa angioplastia agora e uma coisa como era angioplastia 20, 30 anos atrás. Já se fazia angioplastia de carótida intraluminal há 30 anos atrás. Agora acho que chegou numa época de amadurecimento e pelo que você mostrou aí, uma coisa que é muito importante no nosso país, que é um país com carência de recursos, né? A cirurgia aberta é muito eficiente e muito mais barata, né? Porque esses produtos são muito caros. Varia de acordo com quem é o fornecedor e tal, mas qualquer coisa entre 20 e 40 mil reais. A diferença é só em materiais, porque é um custo considerável. Isso ocorre também aí em cirurgia cardíaca, em cirurgia craniana, que às vezes isso com o preço que você bota um embolismo, um aneurisma, você faz 7, 8 clipagens de aneurisma. O negócio tem que ser levado em consideração. Mauro, alguma pergunta? É outra história, né? Hein? Abrir a cabeça é mais complicado. Exatamente, a cabeça é mais complicado. A sua cirurgia é subcutânea ali, pô, um negócio muito bacana. E essa coisa de operar acordado, você fez isso a vida toda. Muitas pessoas não gostam disso. Por que você se sente mais seguro? O que é? Nós começamos em 1986 a operar doente acordado, porque eu me defrontei com um paciente que era amigo meu, que muitos mais antigos conheceram, era o Sigmund Lang, que fazia material cirúrgico, o Lang. Sim, Lang, é. Fazia material para cirurgia. Um DPLC. Você encomendava a pista para ele, do jeito que você queria, ele fazia. Né? Exatamente. E ele estava tendo uma isquemia cerebral atrás da outra. Você vai lembrar disso. Você fez a arteriografia dele. Sim. Ele era doente do Helênio Coutinho, né? Que foi uma pessoa que eu aprendi muito. E ele tinha uma isquemia cerebral transitória atrás da outra, só conseguia ficar no quarto escuro. E ele fez uma arteriografia. Quando você, Elizabeth, fez a arteriografia nele, e quando você injetou na carótida esquerda, ele fez uma crise convulsiva. Ele foi interrompido o exame e aparentemente tinha uma suboclusão, uma oclusão completa da artéria. Aí eu era amigo dele, não era médico dele, fui visitá-lo em casa. E no quarto, ele estava no escuro, ele disse, eu não consigo levantar, meu olho cintila, eu vejo faíscas, eu perco a visão. Então eu fiquei pensando, se ele tem sintoma de amarose fugaz, se ele teve uma convulsão quando injetou contraste dentro da artéria, ou seja, não entrou sangue, entrou contraste. Só contraste. Fez uma isquemia maior. Essa carótida está aberta. Agora, para operar, o sujeito tossindo loucamente, tossia muito, e eu disse, nós podemos operar isso aí com anestesia local. Ele disse, mas como? Eu digo, eu nunca fiz, mas eu vou para casa, estudo, e quando eu estiver pronto, eu te ligo. Aí, nos 4 dias, não tinha internet, né? Eu vasculhei uns 3, 4 trabalhos sobre cirurgia de carótida com anestesia local, estudei bem a anatomia, onde passavam os nervos, onde é que vinha a dor. Eu liguei para ele e disse, eu estou pronto. Eu disse, eu também. E aí eu operei. Operei com anestesia local, ele tossiu o tempo todo. E
saiu bem, viveu mais 4 anos, neurologicamente O grau intacto. de obstrução era severíssimo. Como é que era o negócio? 99%. A placa eu posso te Nossa. mostrar um dia, eu mostro na próxima aula, eu mostro a placa. Eu vou te dizer, Luiz Alberto, é essa. Eu tenho Estou foto me da lembrando do placa. negócio da convulsão, eu estou me lembrando desse negócio. Então, a Que é muito clínica é raro isso soberana, né? acontecer, né? A É, clínica é soberana. Ele tinha clínica de isquemia é. transitória e que a artéria tinha que estar aberta, e estava Se ele aberta. teve a convulsão, é porque o contraste subiu, né? O contraste subiu. É. É. Então, esse foi o primeiro. O doente que veio logo a seguir era um doente do Zé Roberto, na Beneficência, nefrologista, Coelho da Rocha, nefrologista. foi da Rocha, e que tinha uma insuficiência renal em diálise e que também era um mau candidato para anestesia geral. Eu digo, eu vou operar isso com local também. Aí eu fiz 63 em seguida com anestesia local, sem operar ninguém com anestesia geral. E eu tive 63 sucessos em seguida. Aí, o 64, o paciente acabou morrendo no pós-operatório por um problema no CTI, era um doente grave e que teve uma iatrogenia não médica, injetaram, isso já fazem tantos anos, mas podemos falar aqui, injetaram dieta enteral na subclávia e a doente morreu. Então, eu digo, está na hora de fazer um trabalho sobre isso. E aí fiz a publicação com 64, foi publicado na época no jornal, como é que chamava? Brasileiro de Medicina. E aí eu me habituei, depois o grupo de anestesia com quem a gente trabalha agora, na verdade são 2 grupos, alguns gostam de fazer bloqueio, outros não gostam. Então, quando é um anestesista que gosta de fazer um bloqueio cervical, eu acho mais confortável, senão eu faço infiltração local, com 2 frascos de anestésico, eu consigo operar tranquilamente. Qual é a vantagem que eu acho? Você elimina os riscos pequenos, em torno de 1% da anestesia geral. E você tem um controle neurológico completo do doente. Você está falando com ele o tempo todo, ele tem um boneco que apita na mão contralateral à cirurgia. Você pede, fulano, aperta 3 vezes o boneco, quick, quick, quick. Então você tem controle de qualquer coisa que acontece. Você sabe por que está acontecendo, resolve, coloca um shunt ou não. Então, eu continuo achando assim. Obviamente, não são todos os pacientes. Tem uns que não querem, obviamente, aí eu faço com geral. Se eu opero junto com a cardíaca, eu faço com geral. Ou então, se eu achar que o paciente é um mau candidato. Os piores candidatos são os falsos corajosos, aquele que diz, bate no peito, eu aguento ser operado com anestesia local, melhor dormir. E outros são os que não conseguem entender a vantagem, às vezes por limitações cognitivas, né? Então, fazemos com geral. Para mim não é problema nenhum. Faço geral, coloco shunt e opero tranquilo. E uma coisa que você falou também que você usa pouco shunt. Como é que você avalia? Você avalia o retorno? Como é que você faz? Não, pela cognição e motricidade. Eu preparo tudo, heparinizo o doente. Quando a heparinização está plena, eu clampeio a carótida interna, e aí clampeio a externa e a comum. E durante 30 segundos a gente fica falando com o doente. Falando, ele fica apertando, ele não sabe o que está acontecendo. E Está testando o polígono de Willis lá em cima. Pressão arterial um pouquinho mais alta, heparinização total, e 93 ou mais até. Eu não tenho levantamento recente, a última vez que eu fiz foi 93. Mas é muito raro. Mesmo com a carótida contralateral ocluída, se o doente não acontece nada, o tempo de endarterectomia, eu não sou muito rápido na endarterectomia. Eu já assisti colegas, sobretudo na Europa, fazerem endarterectomia entre abrir a artéria, desentupir e reanastomosar em 10 minutos. Não, aqui, assim, não deixaria eles me operarem, nem a minha família, entendeu? Porque foi muito rápido, não teve Sim. a minúcia Muita técnica afobação. que eu considero fundamental na cirurgia de carótida, que é exatamente você tirar todo o fiapinho, tirar tudo, deixar limpinho, lisinho, perfeito, e anastomose muito delicada, com pontos pequenos, 1 milímetro leva 2, 3 pontos, e para não restenosar. Se fizer uma sutura rápida, fica feio, né? Então, eu geralmente demoro entre 25 e 30 minutos com a carótida fechada. E eu tenho controle neurológico. Uma pergunta também.
Você já teve experiência de fazer, durante a cirurgia e a abertura, você fazer controle com ultrassom para ver o que está subindo de trombo, esse negócio de pequenos Várias êmbolos? vezes, várias vezes. Hoje em dia nós temos dificuldade, porque nenhum hospital tem Doppler transcraniano intraoperatório. Mas sempre Sim. que nós operamos no procardíaco, até uns 3, 4 anos atrás, quando lá foi extinto o serviço de neurofisiologia da Malu, a Maria Lúcia Mendonça, né? Ela fazia em todos os nossos doentes. Nós fazíamos em todos os doentes Doppler transcraniano e fazíamos também em vários potenciais evocados. Então, fazíamos tanto na angioplastia quanto na cirurgia. Muitas cirurgias, eu preciso dizer, que nós fizemos com 0 hit. 0. Zero o quê? HIT, HIT que é aquele, Ah, sim. é a Sim, sim, sim. imobilização. HIT, que é uma sigla que agora eu não lembro o que quer dizer. Transient, não sei, não lembro no momento. Então, várias cirurgias fizemos com 0 hits, algumas com 5, outras, acho que nunca mais de 30. E angioplastia, mesmo usando filtro, na Sobe o época, troço para burro. 200, 300 por aí, né? Mas a cirurgia cardíaca, sem nada, tem milhares de hits. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que... Cirurgia Agora, cardíaca, quando clampeia a aorta ali para extracorpórea, o negócio às óbvio, vezes solta um monte de coisa. Eu tenho uma experiência interessante, lá no São Vicente, uma época, nós fizemos o seguinte: todos os pacientes que faziam ablação, nós fazíamos ressonância, no mesmo dia, no dia seguinte. E o número de infartinhos, microinfartos cerebrais, que você pega na difusão, era bem razoável, era bastante frequente. A maioria é sintomático, né? Porque esse microinfarto, a não ser que ele vá para uma zona assim, da vazada nada, que vá para uma zona muito eloquente. Mauro, quer fazer alguma pergunta? Primeiro um comentário. O dia que forem operar minha carótida e começarem a conversar comigo, eu já sei que clampearam ela, né? Já estou prevenido. Nós já Bom, a tivemos minha situações preocupação... estranhas. Deixa eu fazer só um comentário aqui. São coisas pessoais, mas as pode. pessoas, assim... Eu estava operando o irmão do Jacó Kligerman, o Israel, de carótida, Já de é. emergência. O Jacó estava em Nova York num congresso. Então, ele ligou durante a cirurgia para o irmão. E aí eu disse, o anestesista, o Ricardo Coelho, disse: o que eu faço? Eu digo: bota o telefone no ouvido do Israel. Então, o Israel falando com o Jacó em Nova York, pelo telefone, com a carótida campeã. E você mexeu na carótida dele. É. Legal. Então, Bom, Arno, doutor então, Arno, aqui. a minha Fala. vai lá, preocupação Paulo, aqui desculpa. Oi. Esperando A a minha pergunta do preocupação aqui Paulo. é como radiologista. Tudo bem? Tudo A bom. gente houve uma época em que a gente quantificava o grau de estenose fielmente de acordo com o que o software, que era uma novidade, aquele software de reconstrução, ele dava com uma precisão de 2 casas decimais, e a gente ficava entusiasmado com isso, a gente botava lá 49,2% de obstrução, e aos poucos a gente foi vendo que aquilo era uma besteira, que existia um intervalo no qual a gente podia ser mais amplo. Então, quando a gente queria descrever uma lesão muito pequena no paciente, muito sintomático, para frisar que realmente a gente não encontrou nada grave, a gente botava lá inferior a 20%, as lesões acima de 50%, as acima de 70%, é uma novidade agora, os 60%, eu queria entender isso, por que uma lesão entre 50 e 60 tem um comportamento diferente entre uma de 60 e 70, então tem muita gente que eu estou vendo que está descrevendo esse intervalo. Eu só me preocupava em dizer, olha, está abaixo de 50% ou abaixo de 70%. E quando ela era muito crítica, eu falava se era acima de 80%, e já vi alguns colegas colocando acima de 90% para frisar uma lesão mais crítica ainda. Qual é a visão do cirurgião? Isso é um exagero nosso? A gente pode dar um laudo, um relatório mais sucinto? Quais são as informações de intervalo que são realmente pertinentes para se tomar a decisão? Bom,
O método mais preciso para avaliar o grau de estenose que nós temos atualmente disponível é o ecodoppler. Independente da maravilha das imagens que nós temos, sobretudo de angiotomo, mas também de angiorressonância. E o pior método para avaliar o grau de estenose dos métodos de imagem em uso é a angiorressonância, porque ela, de uma forma geral, tende a exagerar. Sim. Muitas vezes a gente vê que está faltando um pedaço da carota interna, mas a gente sabe que tem fluxo, porque está aberto para cima. Então, eu considero que quem estabeleceu esses critérios inicialmente foi o Strandness, que já é falecido, e depois várias sociedades de ultrassom e sociedades de neurologia e tal ratificaram essa indicação. Então, o que é importante para o cirurgião, de uma forma geral, saber? Se tiver menos de 50%, normalmente ninguém faz nada. Mesmo se tiver sintomático, vai ser tratado com remédio, pelo menos inicialmente. Se tiver entre 50% e 70%, na maioria das vezes também vai ser tratamento clínico. De 70% para cima, o ecodoppler permite que a gente faça com a correlação entre o pico de velocidade sistólica e a velocidade diastólica final, fazer uma interação muito precisa do grau de obstrução. Eu acredito que na tomografia é mais difícil de fazer isso. Vocês podem sugerir estenose crítica, que seria mais de 90%, estenose grave, mais de 70%, 75%. Então, acho que um valor relativo ele é importante. O que não pode é o que às vezes a gente vê mais de 50%. Isso não ajuda nada. Claro. Mais de 70%. Mais de 70% já é bom, mas se puder ser mais preciso, ajuda mais. Né? Mas mais preciso do ponto de vista numérico ou mais preciso com um intervalo entre 70% e 80%? Eu acho que intervalo, porque você não tem como dizer 73%. Tem, mas a gente sabe que não é verdade. Né? Pode até ser casualmente que seja, né? Mas eu acho que o intervalo também é o que vai determinar a presença de sintomas e o grau de obstrução. Né? Então, o intervalo é mais digamos assim, honesto, né? Para dizer a verdade. Né? Concordam comigo, vocês dois? Eu acho que é isso mesmo. Agora, eu dificilmente... Bebeto está sem microfone, Bebeto. Bebeto, está sem som. Desculpa. Pronto. Dificilmente a gente fica num negócio de 10% para lá, 10% para cá. É um negócio que para a gente é difícil. Tem que usar 2 métodos para determinar o grau de estenose. O método de imagem visual, que o Doppler também é visual, mas uma angiotomo, uma ressonância. Na semana passada, na sexta-feira, eu operei de emergência uma senhora, veio no consultório na quinta, tinha feito um ecodoppler em janeiro, tinha dado 75%. Ela tinha tido sintoma, mas ficou totalmente boa. Aí o médico assistente dela pediu para ela fazer uma ressonância, ela não fez por causa da pandemia, acabou fazendo dia 5 de maio. Quando teve o resultado, 10, 15 dias depois, demora muito às vezes para vir, estava com 90%. Veio no consultório, assustada. Eu digo, olha, pode ser que tenha 90%, mas pode também não ter. Vamos repetir o ecodoppler. Repetiu o eco, 95%. Fez o teste para ver se tinha Covid ou não, e eu operei ela no dia seguinte de manhã. Então, eu acho que tem que juntar 2 métodos. A gente aí tem mais segurança. Quer dizer, você sempre usa o ecodoppler, né? Não tem a possibilidade de você não usar o ecodoppler, né? Você tem, né, Roberto? A gente... Nada é 100%, né? Mas não, sim, mas eu digo o seguinte, é só para tirar o estresse do radiologista. Porque às vezes ele fica, meu Deus, se eu falar 70, ele vai operar, não vai operar, se eu falar 75, ele vai. O cara não vai tomar, você não vai decidir na base nessa base, tá certo? Não. Acho que os 2 métodos são melhores. E nos pacientes que são assintomáticos ou oligossintomáticos, com lesão de 70%, um pouco acima de 70%, o que se faz com esses caras?
Bom, acho que aí depende muito, por exemplo, da expectativa de vida do paciente, das comorbidades que ele tem. Se for um paciente como nós aqui, nós três, eu operaria. Se você aparecesse no meu consultório com uma estenose de 75%, eu tenho como te oferecer um método terapêutico que te dá 99% de chance de sair bem e curado, porque você nunca mais vai ter nada. Agora, eu tenho, por exemplo, agora internado um paciente que tem 75% nas duas carotas, tem 84 anos, tem doença coronariana revascularizada em 2004, ou seja, deve estar bem entupido de novo. Ele é assintomático do cérebro, ele tem isquemia crítica dos ambos membros inferiores. Já um ano atrás foi revascularizada a perna esquerda, agora foi da direita. É diabético. Então, esse doente, sendo assintomático da carótida, eu não faço nada, eu continuo observando. Ele, há um ano atrás, quando eu operei o membro inferior esquerdo, ele tinha 75% nas duas carotas. Agora ele tem 75%. Eu vou ficar olhando. Acho que cada caso é um caso. O pessoal briga às vezes comigo, até meus assistentes, mas tem 75%. Eu tenho 86 anos. Eu não quer dizer, eu já operei bem mais velho, tinha 96. Mas estava sintomática, uma estenose crítica, doendo do Sérgio Noviço. Eu operei e depois o neto dele promoveu um baile pela recuperação da avó. E ela dançou. Então, cada caso é um caso. Né? E quando a pessoa tem uma lesão grave, mesmo assim, nessa situação, a gente se recusa a operá-lo, o controle é feito com que frequência? O controle é só clínico ou faz controle por ecodoppler e com que frequência? Assim, num vovozinho muito ruim, como esse aí. Igual nesse caso que o senhor contou aí. Eu deveria fazer um controle. Quando faz o controle do membro inferior, de 6 em 6 meses, faz membro inferior e carótida. Agora, vai operar, ele agravar, tem que pensar muito bem. Mesmo a gente podendo oferecer para ele um tratamento com excelente resultado. Mas eu acho que tem que pensar muito bem. A minha última pergunta é a seguinte. Quando você tem uma lesão muito extensa na carótida interna, a gente sabe que a carótida interna é um vaso diferente de qualquer outro no que diz respeito ao seu calibre, porque ele faz aquela dilatação da porção inicial pós-bulbar, que é fisiológica, aquele aspecto mais bojudo, e rapidamente há uma redução de calibre fisiológico também, constitucional, e quanto mais longe você está caminhando, mais discrepante fica esse calibre. Então, quando a lesão é muito extensa, e a gente quer comparar com o diâmetro após a estenose, a gente sabe que está incorrendo num erro, porque a probabilidade de você estar comparando com um segmento muito estreito, constitucionalmente estreito, vai minimizar a sua quantificação da estenose. Como é que a gente sai de uma enrascada dessa, em que você olha visualmente, percebe que aquela lesão ela é grave, acima de 70%, mas quando você compara com o calibre normal, que é muito longe da lesão, parece que ela é 50%. Como é que a gente se vira nisso? Tem que se valer dos dois métodos, né? O método Nassett, você vai comparar o teu grau de estenose com a carótida interna distal normal. E o método europeu, SST, é a comparação local entre o tamanho do bulbo e a estenose. Então, muitas vezes, dá uma discrepância muito grande. Você tem 30% no Nassett e 70% ou 80% no SST. São pacientes, geralmente, que têm bulbos grandes com muito conteúdo de massa aterotrombótica dentro deles, certo? Esse paciente, eu acho que ele tem indicação de ser operado mais precocemente, baseado no SST. Normalmente, eu me baseio no Nassett, porque ele dá menos grau de estenose. Então, quando eu realmente indico, é porque está muito entupido. Mas eu tenho casos assim, que você tem, às vezes, um bulbo grande, cheio de ateroma, que ele está pronto para explodir, entendeu? E que no Nassett dá um número pequeno. Acho que isso é muito importante, avaliar o conteúdo da placa, a constituição dela, o grau de estenose pelos 2 metros. A tua pergunta é muito boa. A minha próxima... E de quem tem prática nesse tipo de problema, porque eu acho que nunca me fizeram essa pergunta, Mauro.
E ela é fundamental. Uhum. Eu baseio muito isso nesse critério. Tá. E a última pergunta é justamente pegando o gancho dessa última frase do senhor a respeito da composição da placa, que é uma coisa que a tomografia consegue dizer no máximo o que é o percentual calcificado e não calcificado da placa, e a ressonância tem uma promessa, que já tem alguns aparelhos que já são capazes de fazer isso, mas não é uma coisa difundida, capaz de mostrar melhor a qualidade dessa placa e critérios de instabilidade dessas placas. Você acha que isso vai mudar os critérios de indicação cirúrgica, se isso for para frente mesmo? Isso é uma grande discussão, né? Tem um estudo do Biasi, de um italiano que ele coordenou, chama Icaros, né? Em que eles, inclusive, determinaram que o grau de cinza, né, o grayscale, para ver se a placa era mais ecolucente ou mais ecogênica, e determinar se isso teria influência na indicação do tratamento, na escolha do método de tratamento e tudo. Então, eu considero isso importante, mas ainda não tem uma evidência muito forte de que a gente possa basear a nossa indicação pela constituição da placa. Eu gosto muito no meu pedido de ecodoppler, tem informar a constituição da placa. Obviamente, você tem uma placa calcificada, como nesse senhor que eu estava dizendo lá, 75% dos dois lados são duas placas de cálcio. É uma coisa que é menos perigosa do que se fosse duas placas com sinais de necrose intraplaca, com uma cápsula fibrosa fininha por cima, né? Então, isso tudo a gente tem como um bom exame hoje fazer essa observação e aí tomar uma decisão. Então, eu acho que isso é muito importante, que nós tenhamos uma ideia da constituição da placa, talvez a indicar com 70 e não só com 80 no assintomático. Né? Entendi. E hoje em dia é tão bom de fazer exames seriados, né? Realmente a informação é muito grande. O importante é ter examinadores que sejam confiáveis. Né? Bom, gente, olha, acho que a gente pode terminar por aqui. Meus parabéns. E esse bate-papo foi muito bom, né? Esse bate-papo foi sensacional. Foi onde a gente tira as dúvidas que a gente tem. Então, Ana, muito obrigado. Foi muito bom. E na sexta-feira nós vamos ter, quando você vai falar, a abordagem de carótida na fase aguda do infarto cerebral. Isso é um assunto polêmico e um assunto do momento. Né? Então, até sexta-feira e muito obrigado. 7 horas. 7 horas. 7 horas. Um abraço. Bom ver vocês. Um abraço para todo mundo aí. Tchau. Obrigado, Mauro.